Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de fevereiro de 2026. São 9 horas da manhã. Veja só, minha amiga, meu amigo, como é engraçado este país. Nós temos uma campanha eleitoral à vista. Nos próximos meses, o Brasil vai discutir a eleição do novo presidente da República Federativa do Brasil. Enquanto isso, enquanto nós temos dois candidatos que vão monopolizar a eleição, o atual presidente, o incumbente Luiz Inácio Lula da Silva, e Flávio Bolsonaro, o herdeiro do bolsonarismo. O Lula, a imprensa está escrutinando aí a vida dele, como sempre, e atacando, inclusive, um desfile, uma homenagem de carnaval que vai ser feita, dizendo que ele estaria comprando indiretamente a propaganda paga com dinheiro público. 200 matérias por dia. Eu contei que desde que começou essa história, já foram centenas de matérias de Revista Veja, Globo, Folha, Estadão e mais alguns aí. E esses são os mais relevantes. E o que acontece? Enquanto isso, nós vemos uma manchete publicada sobre o adversário dele, o Flávio Bolsonaro, que é filho de uma família que, junto com o pai, tentou dar um golpe de Estado e implantar uma ditadura no país. E nós vemos uma reportagem com o seguinte teor: Flávio Bolsonaro tem que jogar parado, não falar nada do Dias Toffoli, que é a perda de tempo do momento. Enquanto nós temos uma eleição presidencial aí, a mídia está atacando sem parar o STF. Por quê? Porque se tentarem derrubar o Lula via impeachment, com o STF enfraquecido e afastado de Lula, vai ser possível. Caso contrário, minha amiga, meu amigo, o Lula vai ser defenestrado, assim como a Dilma Rousseff, ou podem inventar até alguma coisa no TSE, que esse ano vai ter um comando bolsonarista, não é? E, enquanto isso, Flávio Bolsonaro, que é o membro da dita família mais envolvido com corrupção, na verdade que tem casos de corrupção claros contra si, o único é o Flávio Bolsonaro. Ele tem o esquema da rachadinha, ele tem a compra de uma mansão que ele diz que custa 6 milhões de reais, mas que o ex-governador de São Paulo, João Dória, diz que custa 14 milhões de reais, e ele não tem recursos para comprar isso, e o fato é que, enquanto ninguém fala nada nesse assunto, ficam fazendo conta sobre quanto o Dias Toffoli ganha e se dá para ele comprar o tal resort que ele comprou em sociedade com os irmãos, com a família. Minha amiga, meu amigo, o Flávio Bolsonaro ainda tem envolvimento com o crime organizado, com o Comando Vermelho, com as milícias do Rio de Janeiro. Ele chegou a empregar milicianos no escritório político, no gabinete político dele, no Senado e antes na Câmara, e são figuras conhecidas no crime organizado. E essa mansão de 6 ou 14 milhões, ele diz que comprou com a renda do escritório de advocacia dele e com a renda de uma loja de chocolate, uma franquia da Copenhagen. Essas lojinhas pequenininhas que você vê em shopping da Copenhagen. Com isso ele conseguiu comprar uma mansão que você vai ver agora, que você já deve conhecer, mas vai rever agora. Vamos assistir como a mídia blindou o direitista preferido da vez, o anti-Lula da vez, que vai, como sempre foi em décadas, o candidato anti-Lula. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir
a sua ajuda. Está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Eu vendi um imóvel que eu tinha no Rio de Janeiro, vendi uma franquia que eu possuía também no Rio de Janeiro e dei entrada numa casa aqui em Brasília e a maior parte do valor dessa casa está sendo financiada num banco, numa taxa que foi aprovada conforme o regimento familiar, como qualquer pessoa no Brasil pode fazer. Então lá... Bora conhecer a mansão de Flávio Bolsonaro em Brasília e todos os absurdos que cercam a compra dessa casa. Enquanto eu tô falando, no começo do vídeo, vai passar aqui atrás um outro vídeo mostrando para você ir se deliciando com essa compra do Flávio Bolsonaro. Começando aqui data, ele comprou essa casa no final de janeiro de 2021, exatamente no dia 29 de janeiro de 2021. E ele pagou nessa casa 5.970.000, arredondando 6 milhões de reais. Uma casa gigante, né, como você está vendo aqui. Uma área de 2.400 metros quadrados, uma casa de 1.100 metros quadrados. Financiamento milionário de Flávio Bolsonaro entra na mira da promotoria? A reportagem é do Levi Guimarães. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios vai investigar a concessão de um empréstimo do Banco de Brasília ao senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, para financiar a compra de um imóvel na capital federal. O escritório de advocacia do parlamentar e o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, também o careca do INSS, investigado por fraudes em empréstimos consignados, ou seja, pelo que a gente está vendo, o careca não tinha preconceito ideológico, né? Ia para a direita e para a esquerda. O pedido, apresentado pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas, deve ser analisado na retomada dos trabalhos da comissão. Nesse requerimento, Correia aponta que a administradora do escritório de Flávio, Letícia Caetano dos Reis, é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, citado pela Polícia Federal como sócio de Antunes em uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Ao presidente Jair Bolsonaro, seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Além disso, muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso que eu estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo, neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo... Enquanto isso, o governo federal acha que foi um ótimo negócio tirar o Toffoli da relatoria do caso Master e botar na mão do André Mendonça, que vai jogar tudo no colo, sabe de quem? Do governo do Lula, do PT. E os 9 ministros do STF, segundo a Folha de São Paulo, 12 deles têm parentes próximos que são sócios de ao menos 31 empresas. E o fato é que, em qualquer nível da magistratura, do judiciário, do legislativo, do executivo,
das prefeituras, dos governos estaduais, das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores, dos tribunais nos estados, nas cidades, é a mesma coisa. Só que eles resolveram escandalizar para cima do Supremo. Por quê? Não sei, porque nem tudo isso é verdade que seja ilegal. Muitos casos são legais, né? Aí você tem esse escândalo forçado. Deputado bolsonarista diz que caso Master mostra a necessidade de reforma profunda no judiciário. É o candidato príncipe do PL de extrema-direita que prega a ditadura militar, a volta da ditadura militar. E é isso que eles querem, né? Aí você tem a confissão de um dos poucos que tem na mídia aí, que é o Celso Rocha Barros, um historiador formado em Harvard que luta contra o que faz essa mídia, dizendo a bancada do Master é de direita e ninguém governa sem ela. A bancada do Master, o Master é um escândalo da direita e está sendo jogado no colo do STF. Contra o Lula, como sempre, não para um minuto de atacar. O caso do desfile em homenagem a ele está cada 5 segundos na mídia. São centenas de matérias ameaçando e difamando o Lula, acusando de usar dinheiro público para mandar fazer a homenagem a si mesmo, o que é mentira. Flávio Bolsonaro, por sua vez, tem a capivara do tamanho do Empire State Building, né? Flávio Bolsonaro empregou milicianos ligados ao crime organizado no Rio de Janeiro no seu escritório. Quem está dizendo isso é o Globo, só que é o Globo de 2019, quando Bolsonaro ameaçava todo dia fechar a Globo, não é? Você tem também o fato de que agora resolveram partir para cima do Toffoli com uma gravação do Vorcaro, que pode ser verdade, pode ser mentira, não tem prova nenhuma, mas aqui na mídia virou uma prova concreta de corrupção suficiente para pedir impeachment de ministro do STF. Mas se fosse só isso, não era nada. A conta dos bolsonaristas para controlar o Senado em 2027, que essa matéria do Metrópolis cita, é para simplesmente poder tirar ministro do STF que eles não gostem, né? E impedir que o STF impeça um impeachment de Lula sem crime de responsabilidade. Enquanto isso, o governo está ajudando a atacar o STF. E aí começam os problemas. Lá em 2021, a rachadinha de Flávio Bolsonaro financiou prédios ilegais da milícia no Rio, né? Ele tomava dinheiro dos funcionários do gabinete dele para financiar bandido lá no Rio de Janeiro. Tinha um inquérito no Ministério Público, né? Investigação do MP mostrou isso, mas não deu em nada, foi abafado. Ele usou a Receita Federal para perseguir servidores que estavam investigando o Jair Bolsonaro quando era presidente. Flávio Bolsonaro, denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, no caso da rachadinha, parou todo o inquérito, parou, não fizeram mais nada. Ministério Público investiga empréstimo de banco a Flávio Bolsonaro para compra de mansão, parou, foi dado com uma taxa que não existe, um financiamento para ele que não tinha renda suficiente para comprar, porque na época que ele comprou essa mansão, ele ganhava R$25 mil por mês. Alguém que ganhe R$25 mil por mês consegue comprar uma mansão de 6 milhões, que o João Dória, o ex-governador de São Paulo, disse que custa 14 milhões, né? E Flávio Bolsonaro, como sempre, nega irregularidades. Ele diz que comprou a mansão com o dinheiro do escritório da advocacia dele, sendo que, na época, não constava nenhum registro de alguma ação assinada por ele, que é advogado na OAB. Ele nunca tinha advogado e atribuiu parte dos recursos ao seu escritório, que nunca prestou serviço nenhum para ninguém.
a mansão do Flávio Bolsonaro, comprada com juros absurdamente baixos, que não existe para ninguém, a investigação parou e em seguida o Flávio Bolsonaro quitou a mansão de 6 milhões de reais, 27 anos do previsto. Ninguém foi perguntado de onde ele tirou o dinheiro, nem fizeram escandalização. Saiu uma matéria e depois sumiu. Isso foi em 2024. Agora, saiu a matéria uma vez. Não é essa coisa de ficar batendo todo dia, durante meses, como está acontecendo com o STF. Inclusive, agora o escândalo do INSS, o cabeça do escândalo, é ligado ao Flávio Bolsonaro. Ele entra no radar da CPMI do INSS por ligação com o núcleo de fraudes, com o tal careca do INSS, que tinha ligação com o escritório dele de advocacia. Mas essa matéria é da Brasil de Fato, que é um veículo da CUT, né? Não tem a mesma expressão que os da grande mídia. O Eduardo Bolsonaro diz que o Flávio, se for eleito, vai dar o indulto ao pai e, se o STF interferir, vai usar força, mandar o exército para cima do STF, sei lá. E aí a mídia comemorando que a blindagem do Flávio Bolsonaro está funcionando. Flávio Bolsonaro é o vencedor da semana e o STF o perdedor. Já estão fazendo campanha aberta para ele. E aconselhando, Flávio Bolsonaro é aconselhado a jogar parado e evitar explorar o caso Toffoli. A mídia diz para o Flávio o seguinte: fica quietinho aí, não fala nada, deixa que a gente bate no STF e no Lula. Então, como sempre foi, o Flávio Bolsonaro agora é o novo tucano da vez e, como ele não é tão descontrolado como o pai, ele vai virar o candidato da Faria Lima. O mercado financeiro apoiará Flávio Bolsonaro. Isso não há dúvida. Por quê? Porque o Lula faz operação da Polícia Federal contra a Faria Lima, toda vez vai lá e prende metade deles. Porque esse mercado é cheio de bandido. O PCC controla grande parte disso, por isso que eles não querem o Lula. Né? A Michele está querendo pular fora, pelo menos a fogueira das vaidades atrapalha um pouco o Flávio. No Nordeste ele não se cria, mas esse risco aqui é enorme. Isso aqui é em 2027 que vai acontecer, pessoal. Se acontecer, esse país vai viver uma guerra. Não se sabe o que pode ser um governo desse sujeito, que é ligado a bandidos, é um bandido, ligado a bandidos, como o pai dele. Enquanto isso, estão perdendo tempo em atacar o STF, que é só quem pode conter essa gente. Está difícil entender o Brasil. Um abraço para todo mundo.